Modernismo. Precursor da Semana de Arte Moderna de 1922, ocorreu nos dias 13, 15 e 17. As tendências artísticas eram múltiplas: o neoimpressionismo pontilhista, o expressionismo e o cubismo. Estava plantada a semente de tendências internacionais com um certo nacionalismo. O modernismo brasileiro surgiu com a intenção de ser um movimento de vanguarda, numa época em que na Europa estava havendo um refluxo e uma tendência contrária, e procurava romper com o peso da arte passada, e o abstracionismo era extremamente valorizado. No Brasil, o modernismo assumia mais a função de promover uma atualização da arte brasileira, capaz de ajudar na consolidação da identidade nacional, e não abria mão do figurativismo. O modernismo pode ser dividido em duas fases. A primeira usava de temas extraídos do cotidiano, sendo tratados com irreverência, destruição dos valores artísticos do passado. Já a segunda usava das influências dos movimentos artísticos europeus, como expressionismo e cubismo, que se inspiravam em Cândido Portinari. O modernismo tinha como principais artistas Anita Mafaldi, que apresenta a pincelada livre, a problematização da relação figura-fundo, o trato da luz sem o convencional claro-escuro. De Cavalcante, não apresenta orientações definidas. Suas obras, certo ecletismo, alternando o tom romântico e penumbrista. Tarsila do Amaral, obras emblemáticas das preocupações do movimento modernista. Antropofagia. A proposta era a deglutição cultural. O que identificaria a nossa nacionalidade é o ato de comer, as manifestações culturais que vêm de fora, e reorganizá-las dentro da mistura cultural própria do Brasil. Manifesto Pau-Brasil. Propunha a revisão crítica da cultura e da história brasileira, em busca de redefinir o que é o ser brasileiro. Propunha também pesquisa e reflexão sobre a linguagem como procura de uma expressão artística nacional, mas sem o patriotismo ufanista. Melantocunarismo. Segundo seu criador, Toninho de Souza, o melantocunarismo não nega qualquer movimento de arte dos séculos passados. Vem acrescentar uma nova filosofia. Defende a busca e a assimilação de valores de nossas raízes culturais, sem buscar influências internacionais, para que possa enriquecer as artes visuais do planeta Terra de origem genuinamente brasileira. A arte melantocunarista é representada por um ícone de apenas uma pincelada que é repetida sucessivamente em qualquer posição, em tamanho micro ou macro. Volta a representar formas da natureza. Tropicalismo. O movimento de ruptura que sacudiu o ambiente da música popular e outros aspectos da cultura brasileira entre 1967 e 1968 tinha como principal objetivo utilizar a música como forma de combate político à ditadura militar que vigorava no país. O tropicalismo influenciou pintores como Rubens Sherman e Carlos Vergara. Caracterizou-se pela utilização de cores psicodélicas com predomínio do verde e do amarelo, e pelo emprego de elementos formais identificáveis com a realidade cultural brasileira. Concretismo. O concretismo conheceu seu período mais ativo nos anos de 1950. As principais características foram basicamente as seguintes: aspiração a uma linguagem de comunicação universal, autonomia da arte com o mundo exterior, integração do trabalho de arte na produção industrial, função social, acesso para todos e aplicação em todas as áreas de comunicação visual, cabendo ao artista contribuir de modo abrangente para a socialização da forma no design, na tipografia, etc. Utilização, tanto no suporte como na matéria-prima, de materiais industrializados produzidos em série. Rigor geométrico na matemática, que estruturou ritmos e relações. Eliminação do gesto, do sinal, da mão, que tornou o desenho preciso, feito com régua e compasso. Hélio Oitícia. Nascido no Rio de Janeiro, foi um pintor, escultor, artista plástico e performático, de aspirações anarquistas. É considerado por muitos um dos artistas mais revolucionários de seu tempo.
e sua obra experimental e inovadora é reconhecida internacionalmente. Neoconcretismo. Os neoconcretos defendem a liberdade de experimentação, o retorno às intenções expressivas e o resgate da subjetividade. A recuperação das possibilidades criadoras do artista, não mais considerado um inventor de protótipos industriais, e a incorporação efetiva do observador, que ao tocar e manipular as obras, torna-se parte delas. Apresentam-se como tentativas de eliminar certo acento técnico-científico presente no concretismo.